jurisprudência integram. Nós não compartilhamos desse ponto de vista. Uma lei tem uma certa elasticidade, que permite uma adequação aos novos fatos e aos novos valores. Mas, chegada a um certo momento, impõe-se a substituição da regra para que não se gere o artifício que se coloca como substituição da interpretação legítima da hermenêutica autêntica. Então, há que recordar aqui uma frase que me parece essencial, uma frase e um ensinamento de Hegel. Toda época é oportuna para legislar, desde que se tenha consciência do tempo. E nós procuramos, nós os que tivemos a incumbência de elaborar este código, procuramos ter consciência de nossa época, levando em consideração uma série de fatores para o trato humano, para uma sociedade em mudança. É indispensável recorrer àquilo que eu costumo chamar, na minha concepção filosófica jurídica, de modelos abertos e não de modelos cerrados. Eu posso usar modelos cerrados, posso e devo usar modelos cerrados, pré-determinados, no campo do direito penal, onde deve haver um predomínio da tipicidade do delito e da tipicidade da norma. Eu devo e posso e devo usar os modelos cerrados em matéria de direito tributário, onde somente é exigível aquele tributo que esteja claramente definido. Mas essa tipicidade é incompatível com a vida civil, com o direito civil em sua amplitude, onde muitas vezes nós somos levados a preferir modelos abertos que permitam a hermenêutica declarar-lhe o seu rigoroso significado. De maneira que o código surge com a ideia de deixar muito a cuidado da doutrina e muito a cuidado da jurisprudência, que virá a dar conteúdo vivo às normas na sua expressão formal. O segundo princípio que dirigiu a feitura de nosso trabalho foi o princípio da socialidade. Nós costumamos reclamar a toda hora e a todo instante a socialização do direito, que hoje é um artigo quase que um preâmbulo de todo o direito contratual, Da mesma forma, esse princípio de socialidade nos leva a apreciar a responsabilidade civil de uma forma diferente. Nós não nos perdemos, porém, numa distinção, numa discussão cerebrina e muitas vezes de difícil solução entre responsabilidade subjetiva ou responsabilidade objetiva. Porque os juristas, os civilistas até hoje não souberam responder com segurança o que é que entendem por responsabilidade objetiva. Nós preferimos examinar o problema sobre o aspecto da sua estrutura social. E então, em primeiro lugar, reproduzimos a norma fundamental da responsabilidade por culpa. Em princípio, responde-se por culpa. Porém, se aquele que atua na vida jurídica desencadeia uma estrutura social que, por sua própria natureza, é capaz de pôr em risco os interesses e os direitos alheios, a sua responsabilidade passa a ser objetiva e não mais apenas subjetiva. Então, estão verificando, os senhores, que para tratar da matéria de responsabilidade, nós recorremos a um conceito de estrutura social. Isso já prevalece no direito do trabalho de uma maneira clara e límpida. A relação de trabalho e a operação de trabalho é de tal estrutura
que pouco importa indagar-se se o operário teve culpa ou não teve culpa, se ele sofreu um acidente no trabalho. A responsabilidade resulta objetivamente da estrutura do trabalho mecânico, da relação mecânica do trabalho. Da mesma forma, nós diremos que resultará à vista do juiz e da doutrina e da jurisprudência a responsabilidade toda vez que houver uma estrutura que põe em risco, por sua natureza, aos direitos e aos interesses de terceiros, daqueles com os quais essa estrutura entra em contato, às vezes sem nem sequer ter qualquer benefício direto ou indireto da sua operabilidade. O terceiro princípio que norteou a feitura deste nosso projeto, e eu vou me limitar a 3 apenas, não por um vício de amar o trino, mas porque não há tempo para tratar de outros que estão, de certa maneira, implícitos: operabilidade. Ou seja, toda vez que nós tivermos que examinar uma norma jurídica e havia divergência de natureza teórica sobre a natureza dessa norma, ou a conveniência de ser enunciada de uma forma ou de outra, nós pensamos no ensinamento de Ehrenberg, que diz que é da essência do direito a sua realizabilidade. Realizabilidade. O direito é feito para ser executado. Direito que não se executa, já dizia Ehrenberg na sua imaginação criadora, é como chama que não aquece, luz que não ilumina. O direito é feito para ser realizado, é para ser operado. Porque, no fundo, o que é que nós somos, nós advogados? Operadores do direito. Operamos o código e as leis para fazer uma petição inicial. E levamos o resultado de nossa operação ao juiz, que verifica a legitimidade, a certeza ou a procedência ou não da nossa operação. O juiz também é um operador do direito. E a sentença é uma renovação da operação do advogado segundo o critério de quem julga. Então é indispensável que a norma tenha operabilidade, a fim de evitar uma série de equívocos e de dificuldades que hoje entravam à vida do Código Civil. Eu darei apenas um exemplo. Quem é que no direito civil brasileiro ou estrangeiro, até hoje, soube fazer uma distinção nítida e fora de dúvida entre prescrição? Mas vamos para a frente. Qual é o outro protagonista? O outro protagonista é o empresário. O empresário que, baseado na autonomia da vontade e na liberdade de contratar, e baseado, sobretudo, no princípio salutar de que a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, o empresário se vale dessas duas forças fundamentais: a autonomia da vontade e o poder societário de um lado, e a distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. O empresário se vale dessa distinção para tirar proveito à custa alheia. Organiza uma sociedade, organiza uma empresa, uma sociedade por cotas, geralmente uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, de tal maneira que esse capital seja logo integralizado e a responsabilidade, portanto, inexista na prática. E depois de ter usado os recursos de terceiros e do crédito de terceiro, o empresário vai transferindo o que é positivo para o seu patrimônio pessoal e vai depois à concordata ou à falência à empresa. E então é preciso que haja um respeito à personalidade jurídica da empresa. Sim, porém, enquanto ela se mantém fiel à sua natureza. Se ao contrário existe um desvio
de seu objetivo fundamental, se a pessoa jurídica é desrespeitada para servir como instrumento de fins ilícitos, nesse caso, a responsabilidade é solidária. E o sócio, ainda que o contrato diga o contrário, o sócio responde solidariamente com as obrigações sociais. Aquilo que já existe no plano das sociedades de natureza financeira e bancária é estendido para todos os tipos de empresa. Então, o empresário deixa de ser o protagonista da aventura para ser o protagonista da responsabilidade social. É um dos protagonistas que nós encontramos pela frente. O terceiro protagonista é o marido. Apesar da lei chamada de proteção dos direitos da mulher casada, na realidade essa lei bem pouco protegeu. Avançou naturalmente porque a mulher deixou de ser relativamente incapaz. Porém, que o Código Civil não pretende salvar a família. A família repousa sobre valores éticos e valores de amor, de afeição e de dedicação, que nenhuma lei substitui nem supre. De maneira que, ao estabelecer a igualdade entre o marido e a mulher, nós temos um parágrafo que declara: havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá se dirigir ao juiz, desde que não se trate de questão personalíssima. Desde que não se trate de questão personalíssima. É evidente que ninguém pode ir ao juiz para submeter à apreciação do magistrado uma divergência no plano do amor e da afeição, mas sim a plena no plano da disciplina econômica e social. Esta norma nós a tiramos do Código do Direito de Família da Polônia e também já foi adotado pelo Código Italiano. E aqui, para amenizar um pouco a exposição, o Código Civil Italiano, a lei de família, porque há o Código Civil Italiano de 42 e há uma lei de família mais recente, que modificou a lei italiana, que era muito drástica e muito contra a mulher. E, ao contrário, hoje já há uma abertura igual à nossa. Mas, de qualquer maneira, esse parágrafo estava escrito e continua escrito e foi depois modificado ao dizer que, havendo divergência, qualquer dos cônjuges se dirigirá informalmente ao juiz. E o italiano, que é muito brincalhão, acordou à noite um juiz para levar, já que era informalmente, era como se fosse habeas corpus. O juiz tinha que dar uma decisão informalmente, não na sua curul de magistrado, mas na sua própria casa, e acordaram de madrugada o juiz para que o juiz resolvesse uma pendência do casal. E isso levou o legislador italiano a tirar logo informalmente para pôr tranquilidade nas noites dos nossos juízes. Mas passemos a um quarto protagonista. O quarto, já vimos o proprietário, vamos ver agora o testador. O testador, que hoje em dia tem um poder extraordinário, é inegavelmente